Continuando o segundo vídeo, guarda o teu coração. Assim começamos a mensagem do segundo vídeo, em Provérbios capítulo 4, verso 23, já falei lá em cima, guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Esse versículo traz consigo uma grande profundidade de sabedoria bíblica. Ele nos lembra que o coração, na Bíblia, símbolo da nossa mente, emoção, intenção, espiritualidade, precisa ser protegido, vigiado, cuidado, com zelo. E o motivo especial para isso é que dele saem as decisões, os sentimentos, o caminho, o relacionamento, a vida, a fé, a vida inteira. Quando temos o nosso coração ferido, de certa forma a nossa vida vai ficando desordenada. Mágoas, medos, culpa, ressentimento e tantas coisas negativas que vamos acumulando em nossa vida. Tudo isso vai transbordando para nossas atitudes, escolhas e até mesmo para a nossa saúde. Quando isso acontece, é importante que possamos fazer uma faxina, aquela que vem para limpar tudo, tal como fazemos em nossa casa, limpá-lo de sujeiras que já entraram, mágoas antigas, orgulho disfarçado, inveja escondida, pensamentos autodestrutivos, pecado. Um coração limpo é um coração livre. Nascemos para a liberdade, foi para ela que Cristo nos libertou. Sim, guarda o teu coração, significa fazer um filtro daquilo que entra e daquilo que permanece dentro de nós. E nesse sentido cabe uma boa dose de vigilância, cuidando especialmente do que escutamos, do que vemos, aquilo que dissemos e ouvimos. Tudo isso somado contribui na forma como mudamos nossa percepção pessoal, a forma como nos relacionamos com o mundo, de forma positiva ou negativa. Não dá para negar nossas fontes de vida, ou seja, palavras, escolhas, reações vão ser muito importantes por aquilo que cultivamos em nosso secreto. Sua mudança começa quando você começa a mudar seu coração e aquilo que o alimenta. E não significa que aqui iremos nos isolar de tudo e de todos, mas consagrar o que temos em nós a Deus. Peça ao Espírito Santo a graça de purificá-lo e preservá-lo em paz. Lembre-se que a cura do mundo passa por um coração guardado, curado para viver melhor uma vida do mundo que há de vir. Que possamos manter nossa alma voltada a Deus, mesmo em toda circunstância que possamos estar passando. Amém? Jesus te ama. Sim, Jesus te ama. Mais um tópico. Jesus te ama. Por que temos que aceitar Jesus em nossas vidas? Fala para quem está no teu lado direito. Jesus te ama. Amados e amadas, em primeiro lugar queremos agradecer essa palavra que o Espírito Santo dirige a todos nós. Gostaríamos de mostrar a você por que você ter que aceitar Jesus em sua vida. Vamos tentar explicar de uma forma simples e resumida. Quando Deus criou o mundo, em Gênesis capítulo 1, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, quando olhamos para você, nos lembramos de Deus. Quando você olha para nós, você se lembra de Deus. Deus criou o ser humano para adorá-lo e amá-lo. Porém, a serpente, o nosso arqui-inimigo, o diabo, entrou no mundo para semear dúvida no ser humano com o intuito de destruí-lo.
Foi isso que ele fez com Adão e Eva, induzindo a desobedecer a Deus e ser expulso dos céus, do paraíso. Nesse momento, o ser humano foi destituído da glória de Deus e passou a viver sob o domínio do diabo. E Deus não pôde forçar o homem a adorá-lo novamente, porque Deus deu livre escolha ao homem, portanto, Deus é justo até nesse momento. Por causa do domínio do diabo, que o mundo passa por desgraças, guerra, tristeza, aflições, todo dia, até hoje. Mas Deus não desistiu da humanidade, enviou Jesus para resgatar do domínio do diabo aqueles que aceitam Jesus e os transportarem para a luz. Esse está em Colossenses capítulo 1, verso 13. E que nos tirou o poder das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O versículo define dois aspectos de quem é Jesus. É o nosso Salvador, o verdadeiro Messias, porque tem o poder de nos tirar do poder do diabo e nos transpor de volta ao reino de Deus. O nosso Senhor, porque o próprio versículo define como o rei, o reino do seu Filho amado. João explica muito bem que o diabo é que nos acusa, que nos faz cometer erros. Ele também explica qual o objetivo de Jesus ter sido enviado por Deus. 1 João capítulo 3, verso 8, quem comete pecado é o diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir a obra do diabo. Jesus é a palavra de Deus. João 1, que foi feito carne e osso e habitou entre nós, é Deus na terra. Segundo Pedro, capítulo 1, Deus enviou seu próprio Filho para todo aquele que creia, não perca, não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João, capítulo 3, verso 16. Existe um ditado popular que diz: também sou filho de Deus. Isso não é verdade. Somos todos criaturas de Deus. Somente seremos filhos de Deus se aceitarmos Yeshua Mashiach como nosso Senhor e Salvador, conforme está escrito em João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, ao que creem no seu nome, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Por isso, às vezes, dizemos carinhosamente que Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é o primeiro filho, e quando nós aceitamos, somos também feitos filhos de Deus, irmão de Jesus. E Deus enviou Jesus para pagar o preço pelos pecados que a humanidade cometeu, desde que Adão e Eva foram destituídos da presença de Deus. Por isso Jesus morreu na cruz, para pagar o preço por todos nós, do pecado e as nossas iniquidades. O profeta Isaías previu a vida de Jesus nada menos que 700 anos antes de acontecer. E atenção para um detalhe importante, amados, amadas, família. Todos dizem que Jesus morreu na cruz, mas poucos dizem que depois de 3 dias, Jesus ressuscitou, subiu aos céus para reencontrar o Pai. Está sentado à destra do Pai, no trono dos céus. Nenhum outro Deus fez isso, somente Jesus o fez. Portanto, Jesus continua vivo e verá pela segunda vez para levar com ele todos os que nele creem. Isso prova que Jesus não é religião, mas sim a verdade e a vida, porque ele está vivo e vai voltar. O próprio Jesus disse em João, capítulo 14, verso 6,
Responderam Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é o único caminho para chegar até o Pai. A religião é o meio que inventou para tentar atingir Deus, porém, o Evangelho é o contrário. É Deus atingindo as pessoas. Não existe outro mandamento de se atingir Deus senão por Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. No lugar de Jesus veio a terceira pessoa de Deus, o Espírito Santo, justamente para nos convencer do nosso pecado e nos voltarmos a Deus novamente, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Até hoje o Espírito Santo é quem inspira, quem convence do pecado, quem nos consola, nos auxilia. Não podemos forçar a ninguém a aceitar Jesus em nenhum momento. Todos temos livre-arbítrio. Se Deus nos deu livre-arbítrio, somos o que decidimos individualmente por nossas vidas, se aceitamos ou não Yeshua Mashiach. O que podemos dizer é que essa escolha é mesmo de vida ou morte, de vida eterna ou de morte eterna. Deus diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, que ao homem é permitido morrer uma só vez, vindo depois o julgamento. O julgamento consiste em saber se o homem passará a eternidade com Deus, vida eterna, ou passará a eternidade separado de Deus para sempre, morte eterna. Deus diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas também todo aquele que não aceita Jesus como seu legítimo Senhor e Salvador, infelizmente terá o mesmo destino. O único meio de se garantir a vida eterna com Deus é aceitando o Yeshua Mashiach em sua vida. Portanto, faça a escolha certa, desde agora, desde já. Aceite Jesus em sua vida e dê lugar a Ele. Entregue o seu coração, que eu acabei de pregar sobre o coração. Entregue a Ele. Ele é o Deus do amor. Deus te ama e dá vontade dEle que você se salve. Porém, é uma decisão somente cada um de vocês, cada um de nós. Se você, amados e amadas, chegou a essa pregação, ouvindo, vendo, Deus tem um propósito na sua vida. Sim, Deus conhece os seus passos e seu coração, que eu acabei de pregar em cima. Ele aceita você como está. Ele perdoa seus pecados. Ele transforma a sua vida. Se você sente em seu coração a necessidade de buscar renovo, você quer mudar de vida, repita comigo nesse momento, então, em alta voz, o que o coração teu vai dizer. Meu Deus, meu Pai, eu aceito Jesus como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Quero fazer parte do teu plano para a minha vida. Nesse momento, meu Pai, recebo o teu Filho, Jesus Cristo, em meu coração, para que seja quebrado em mim o velho homem, que eu seja nova criatura. Eu renuncio todas as minhas ações que foram feitas contra a tua vontade. Perdoa-me, Senhor, pois eu quero ser renovado, quero fazer parte da família celestial, ser teu filho amado, quero andar contigo todos os dias da minha vida, viver a verdade e a tua palavra, seguir teus passos, regozijar em ti e ver a tua glória. Quero que seja o meu conforto nos momentos de segurança, que seja a minha alegria quando eu estiver triste, que seja o meu escudo, que me guarde dos inimigos, que seja meu socorro, pois não temerei nenhum mal, nem a solidão. Declaro que tu estarás sempre comigo e serás meu amigo. Jesus, te amo, te quero, te desejo tua presença. Amém. Então, teu coração
acabou de aceitar Jesus, porque você orou. Amém? Então, amados e amadas, mesmo quando você esteja afastado da fé, do amor de Deus, Jesus te ama. Jesus é a única porta da salvação. Em nenhum outro há salvação, a não ser nele. Não é radicalismo, é a única verdade. Só existe uma porta e é por ela que nós temos que entrar. A salvação está unicamente em Yeshua Mashiach. É através de Jesus que nós precisamos entrar. Não há outra salvação a não ser Jesus. E glória a Deus, porque nós estamos entendendo assim. Portanto, amados e amadas, deixe-se atrair por Jesus, o pastor. Esteja você em que situação estiver. Se você andava longe, afastado, rebelde, Jesus agora está chamando você. Vem! E você vem. E você verá que era muito rebelde. Ele te ama. Se você estava muito longe, Ele te ama muito mais. Se você estava muito afastado, Jesus o ama muito mais. Mesmo porque você agora se afastou, está agora ferido, machucado, Jesus te ama muito. Quando você se entregar a Ele, Ele vai cuidar das suas feridas e das suas machucaduras. Se você tornou-se sujo pelos caminhos da vida, não espere ficar limpo para vir até Jesus. Não espere ficar curado para depois vir a Jesus. Você precisa vir como está, que Jesus é um bom pastor, vai limpar você, vai enxugar tuas lágrimas e vai tirar o sofrimento que está te abalando. Jesus é um bom pastor, vai curar você. Você vai a Jesus como está, mesmo que você esteja sujo, vai a Jesus dessa forma e o restante Ele mesmo fará a você. Deus te abençoe. Jesus te ama. Sim, certamente você já ouviu essa frase. Jesus te ama, como disse lá em cima. Fale pela pessoa do teu lado direito e diz: Jesus te ama. Sim, o fato que são palavras simples, mas carregadas de um verdadeiro significado. Já parou para pensar em toda a verdade contida nessa palavra? Jesus te ama? Pense. Quando você ouve a pessoa que você mais ama te falar, te amo, o que você sente? Um arrepio? E o que você sente quando Jesus te ama? Sim, aqui se insere todo o significado do que é o amor, do quão longe ele é capaz de ir para se encontrar ou se albergar no coração humano. Jesus te ama gratuitamente, não há segundas intenções, não existem condições. Jesus não te ama se você for pecador, Ele te ama sempre. Não importa em condições que você se encontra, se esse amor é recíproco ou não, mas Ele te ama. Você amaria alguém que daria sua vida por essa pessoa sabendo que ela iria te trair? E não uma vez, muitas vezes? Certamente não. É tão simples que fica difícil acreditar, não é? Faz assim, olha para a cruz, contemple. Agora o ápice do amor e permita-se se envolver por tão grande graça, Jesus. Quero lhe falar uma das melhores expressões desse amor. O rosto desse amor, que é misericórdia, é nela que eu convido você a mergulhar de maneira em que você se encontra, sem se importar ou se comparar com ninguém. Só se abandone e deixe que essa frase ressoa em sua vida, encontre espaço em seu coração. Sim, em seu coração. Levai em conta a palavra de Deus. Deus quer nos dar o caminho certo.
um verdadeiro caminho, dando-nos a sua palavra, para que ela seja um mapa para vivermos, cheio de graça do Espírito Santo. A palavra do Senhor é repleta de sabedoria e livre de toda maldade. Quem nela confia, constrói sua casa sobre a rocha e vive feliz. Levai em conta a minha advertência e derramarei para vós o meu espírito e vos apresentarei as minhas palavras. Provérbios capítulo 1, verso 23. Quem escuta a palavra e a põe em prática repousará sem medo e estará tranquilo. Sim, estará tranquilo. A palavra diz: o amor sem reserva. Amar significa amar sem reserva. A prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. O convite de Jesus para nós hoje é que tenhamos esse coração alargado pelo amor, coração que ama sem reserva. E sem esperar nada em troca. Um coração semelhante ao dele, capaz de amar sem reserva. Quem ainda tem dificuldade de amar, em qual situação é difícil ter atitudes de amor? Comecemos por pequenas atitudes para conseguirmos amar nas maiores e mais difíceis situações. Peçamos a graça do Espírito Santo para nos auxiliar nessa caminhada de conversão e amor. Vem, Espírito Santo, ensina-nos a amar sem reserva e dai-nos a graça de ter um coração alargado para amar em nome de Jesus e para ser livre também. O que fazer para ser livre? A receita essencial para ser livre está na herança deixada por Jesus, que está narrada em João, capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade vos tornará livres, ou vos libertará. Conhecer a verdade é o passo mais importante na vida de qualquer ser humano. Porém, não é tão fácil assim, e um mundo tão cheio de possibilidades atraentes que se revelam como a verdade. Você conhece a verdade plena? Você é livre? Essas duas questões podem ser respondidas com o auxílio de uma única pessoa, Yeshua Mashiach. Proponho que você parar um breve momento com Jesus e buscar responder essas duas perguntas do fundo do teu coração. Encontrando-se com Jesus hoje, a sua vida, a sua liberdade será a consequência do seu relacionamento com Ele. O essencial para ser livre é conhecer a verdade. A verdade tem nome, Jesus. Intercedendo agora por você, já oramos lá em cima e você já aceitou no teu coração Jesus. Renascer espiritualmente. Temos que renascer espiritualmente diante de tantas tribulações dos nossos dias. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, verso 1 e 8. Amados e amadas, João nos oferece um diálogo profundo de Jesus e Nicodemos, um dos líderes religiosos dos judeus. Esse encontro revela a importância
do renascimento espiritual essencial para a nossa vivência plena de ressurreição em Cristo. Ao longo desses tempos, amados e amadas, Jesus fala sobre a necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus. Um conceito que nos desafia a olhar para a nossa vida de fé com novos olhos, ou seja, o diálogo de Jesus com Nicodemos é a busca de uma compreensão espiritual. Não é algo natural, mas sobrenatural. Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, aproxima-se de Jesus, provavelmente buscando entender a profundidade do seu ensino. Ele começa a compreender, ele começa a questionar, ele começa a ficar inquieto no seu interior. No entanto, amados e amadas, com esse conhecimento, Nicodemos ainda não compreende completamente o que Jesus quer revelar. Ele está preso a uma visão materialista limitada da religião, procurando uma explicação lógica para o que Jesus faz. Jesus então desafia a compreender a fé no nível mais profundo e mais espiritual. A necessidade de nascer de novo é a necessidade de o renascimento espiritual. É o mistério do Espírito, o renascimento do Espírito. Por isso, amados e amadas, o Evangelho também vai nos falar: se alguém não nasce da água do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, é pelo Espírito Santo que nós nascemos para uma nova vida. Por isso, amados e amadas, para esse renascimento, para essa vida espiritual, é necessário que seja cheio do Espírito Santo e que o próprio Senhor, agora nesse momento, nos dê a mesma graça que deu a Nicodemos, de sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine e nos capacite a procurarmos uma vivência espiritual pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos que renascer de novo. Relacionamento espiritual, como florescer com fé em tempos desafiadores dos dia a dia. O renascimento espiritual é um processo transformador que permite às pessoas reavaliar crenças e valores, promovendo o crescimento pessoal por meio de práticas como meditação, gratidão e conexão com famílias e a natureza. O relacionamento espiritual é um tema vital que toca o coração de muitos homens e famílias. Em tempo de crise, muitos buscam uma renovação interna e o propósito maior. Sabia que pesquisas indicam que a espiritualidade pode aumentar a resiliência e a felicidade? Vamos ver então como encontrar esse florescimento em sua vida diária. O que é renascimento espiritual? Renascimento espiritual é um processo profundo de transformação pessoal. Ele envolve uma reavaliação das crenças, objetivos da vida, permitindo que uma pessoa se reconecte com o seu interior, com o seu universo ao redor. Muitas vezes isso ocorre em momentos de crise, onde a pessoa sente a necessidade de mudanças significativas na sua vida. Característica do renascimento espiritual. Esse fenômeno se manifesta de diferentes maneiras. Algumas pessoas reportam uma sensação de paz interior e uma nova apreciação pela vida. Há também uma busca intensa por autoconhecimento, vontade de explorar práticas como meditação, orações, ler a Bíblia. Essa prática ajuda a cultivar a faísca espiritual que muitas vezes se encontra adormecida. O impacto do dia a dia.
O renascimento espiritual pode afetar positivamente a vida de uma pessoa, levando a florescer com fé em diversos aspectos. Por exemplo, pessoas que passam por esse processo frequentemente experimentam uma melhora em suas relações pessoais e profissionais. A empatia e a compreensão tornam-se mais evidentes, aumentando a conexão com os outros. Não carregue isso sozinho, estamos aqui por você. A importância de um guia durante esse processo, contar com um mentor espiritual pode ser muito útil. Essa pessoa pode oferecer apoio, orientação, ajudando a desvendar questões internas e a desenvolver uma visão mais clara da jornada espiritual. O papel da comunidade, participar dos grupos da comunidade, compartilhar objetivos espirituais similares por ser benéfico. Nesses espaços é comum encontrar pessoas que também buscam o seu próprio renascimento, promovendo um ambiente de troca de experiências e aprendizado. Sinais do renascimento espiritual. Identificar os sinais do renascimento espiritual pode ser uma experiência empreendedora. Muitas pessoas relatam mudança significativa em sua vida quando começam a passar por esse processo transformador. Sentimento de mudança interna. Um dos sinais mais claros é a sensação de que algo mudou dentro de você. Pode ser um desejo intenso de autodescobrir ou com uma vontade de se afastar dos padrões que não servem mais. Essa percepção pode surgir após o momento de uma reflexão profunda, onde você começa a questionar crenças arraigadas. Aumento da empatia. Outro sinal importante é o aumento da empatia quando você passa por um relacionamento espiritual, sente uma conexão mais profunda com os outros. Você pode começar a perceber a dor e a alegria alheia de forma mais intensa e buscar ajuda daqueles que estão ao seu redor. Busca por um propósito maior. O desejo de encontrar um propósito maior é comum durante o relacionamento espiritual. Isso pode levar você a explorar novas práticas, como meditação, ler a Bíblia, participar de cursos bíblicos. Essas atividades ajudam a clarificar suas metas e alinhá-las com valores espirituais. Mudança nas relações pessoais. As relações ao seu redor também se transformam. Algumas conexões podem se fortalecer, enquanto outras podem ser deixadas de lado. Isso ocorre porque você começa a atrair pessoas que ressoam com sua nova visão de vida, a se afastar do relacionamento que não te apoia tanto. Maior gratidão. A sensação de gratidão também se intensifica. Você pode começar a valorizar as pequenas coisas da vida e sentir alegria onde antes havia indiferença. Essa mudança de percepção é um indicador poderoso de que você está se tornando mais consciente e presente. Como florescer com fé no cotidiano? No dia a dia, florescer com fé é um desafio que muitos enfrentam. Para alguns, é vital incorporar práticas simples que ajudam a cultivar uma mentalidade positiva e resiliência. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso. Práticas diárias de gratidão. Uma das maneiras mais eficazes de fortalecer é praticar a gratidão. Ao acordar, reserve um momento para orar, ler a Bíblia. Essa prática transforma a maneira como você encara seu dia, fazendo com que as pequenas alegrias se destaquem. Meditação. Integrar momentos de meditação, lendo a Bíblia. Reserve esses momentos, como eu já disse, durante o dia para respirar profundamente e acalmar sua mente. Isso ajuda a recuperar o foco e a clareza, permitindo que você enfrente os desafios de forma mais serena e concentrada. Conexões significativas.
Fortalecer suas relações pessoais também é crucial. Invista tempo em conversas sinceras, em momentos de qualidade com amigos e familiares. Compartilhar experiências e sentimentos, promovendo um senso na comunidade de apoio, facilitando o florescimento espiritual. Desenvolvimento pessoal contínuo. Dedique-se ao aprendizado contínuo. Isso pode incluir a leitura da Bíblia, inspirar a participar de estudo bíblico, como eu já disse. O conhecimento enriquece sua vida, oferecendo boas perspectivas. Atos de bondade. Realizar pequenos atos de bondade pode ajudar uma pessoa carente, pode aumentar sua própria felicidade, a felicidade dos outros. A bondade gera uma relação positiva com o mundo ao seu redor e leva ao florescimento espiritual. O papel da oração no relacionamento espiritual. A oração desempenha um papel fundamental no relacionamento espiritual. Ela serve como uma ponte entre a pessoa e Deus, proporcionando um espaço seguro para a reflexão e o autoconhecimento. Muitas pessoas recorrem à oração em busca de paz, entendimento e direção. Conexão com Deus. Por meio da oração é possível estabelecer um relacionamento mais profundo com Deus. Esse diálogo íntimo permite que a pessoa expresse suas preocupações, agradecimentos, pedido de ajuda, bênção e se arrependendo dos pecados. Essa troca constante e sincera pode gerar um senso de pertencimento e apoio de Deus. Momento de reflexão. A oração também proporciona momentos de reflexão. Ao parar de se concentrar, as pessoas podem examinar suas vidas, metas e desafios. Isso é especialmente importante durante o período de transformação, onde a claridade mental e emocional se tornam essenciais para o crescimento pessoal. Fortalecimento da fé. Nos momentos da dúvida, a oração pode agir como um pilar de força. Orar com frequência ajudar a reforçar a fé e a esperança, permitindo que os indivíduos se sintam mais confiantes no dia a dia. Essa fé renovada é essencial para florescer com fé no dia a dia. Comunidade e apoio. Participar de grupos que praticam oração, leitura da Bíblia, é um conjunto que pode fortalecer essa experiência. As orações em grupo, em culto, criam um sentimento de comunidade e apoio, onde cada indivíduo sente que não está sozinho em sua jornada espiritual. Isso é especialmente útil nos momentos desafiadores. Transformação pessoal. Finalmente, a prática da oração no relacionamento espiritual pode resultar em mudança significativa da vida de uma pessoa. O ato de orar pode levar a fé, a felicidade, motivações e um sentido renovado dos propósitos do dia a dia. À medida que a pessoa se torna mais conectada com o seu interior e com Deus, ela se abre para novas possibilidades de crescimento espiritual, envolvendo a família no processo espiritual. Envolver a família no processo espiritual é uma maneira essencial de fortalecer os laços e crescer juntos. Quando todos participam, a jornada se torna mais rica e impactante. Criação de rituais familiares. Uma forma de integrar a espiritualidade na vida familiar através da leitura da Bíblia. Essa leitura, a meditação, pode ser simples, mas como oração em conjunto com os familiares, meditando os momentos de reflexões em cada membro da família, os seus sentimentos e aprendizado. Isso não só fortalece a conexão entre a família, mas também promove a introspecção e aprendizado dos filhos. Participação em atividades espirituais.
participar de atividade espiritual com a família, como retiro, eventos e comunidade. Oferece uma oportunidade de crescimento. Nesses ambientes, a família pode vivenciar novas práticas e se conectar com outras pessoas que compartilhem valores semelhantes. Discussões abertas sobre espiritualidade. Fomentar discussões sobre espiritualidade em família é vital. Criar um espaço seguro onde todos possam expressar as suas ideias, crenças, dúvidas, experiências e ajuda na compreensão mútua. Isso mostra que cada um pode ter a sua própria relação espiritual e que essas diferenças são respeitadas e valorizadas. Modelagem do comportamento. Os adultos da família desempenham um papel importante como modelos ao praticar atitudes de boa vontade, empatia, autoconhecimento. As crianças e jovens tendem a adotar essas características. Mostrar a importância da espiritualidade na vida de cada um pode influenciar positivamente a geração futura. Como a espiritualidade une a família. A espiritualidade tem poder de unir a família, criando uma base de compreensão e amor. Ao lidarem com desafios juntos, os membros da família se tornam mais resilientes e solitários, cultivando um ambiente onde todos se sentem seguros para crescer. Sim, um aspecto comum de testemunho é a superação e desafios pessoais. Muitas pessoas que passaram por crises emocionais ou de saúde relatam que o renascimento espiritual foi uma ponte de virada. Através da meditação, da oração, leitura da Bíblia, conseguiram encontrar a paz e propósito em meio à adversidade. Novas relações e conexões, crescimentos profissionais, práticas que promovem as transformações. Impacto a longo prazo. A transformação não é apenas temporária. Muitas pessoas compartilham como o relacionamento espiritual trouxe um impacto duradouro em sua vida. A nova mentalidade e perspectiva continua a influenciar positivamente suas decisões, ações, mesmo após o início da jornada. Estabeleça uma rotina de meditação, leitura da Bíblia diária, pratique gratidão diariamente, conecte-se com a natureza, participe de grupo de apoio espiritual, leia a Bíblia sempre, livros, estabeleça metas espirituais. O renascimento espiritual é uma jornada que pode trazer transformações profundas e significativas ao implementar práticas diárias, como gratidão, meditação e conexão com a natureza, pode cultivar um ambiente de crescimento pessoal. Terminando aqui então essa pregação, espero que eu tenha transmitido os anseios do Espírito Santo de Deus e devo dizer aos amados e amadas que eu fui implantar um novo sistema para pregação, não deu certo. Então, eu vou continuar da mesma forma que era antes. Peço desculpa a todos que estão me vendo, me ouvindo, que a tentativa não deu certo, não aprovou. Em nome de Jesus, eu me despeço com o ósculo santo, desejando a todos que tenham alegria no coração, que o sangue de Jesus derramado na cruz lave e abençoe o corpo, a alma, o espírito de todos e repreenda todo o cansaço físico, mental, espiritual, emocional e aflição e os prazeres do mundo e da carne. Peço que repreenda todo esse mal e peço que ele vista todos nós com a sua armadura, que fiquemos blindados contra o ataque do adversário. Ordeno que expulse o demônio para as prisões do inferno, bem como os maus espíritos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.